Olá, tudo bem? Meu nome é Jorge e hoje vamos estudar vou revelar a vocês o conteúdo do livro O Evangelho Secreto da Virgem Maria. Vamos lá? Esse livro foi escrito pelo padre Santiago Martim Rodrigues, sacerdote espanhol fundador da Ordem dos Franciscanos de Maria. E segundo as suas palavras, esse livro é totalmente baseado no Evangelho Apócrifo da Virgem Maria, encontrado por uma monja no final do século IV, durante uma viagem que empreendeu a Terra Santa. Conforme está na contracapa desse livro, O Evangelho Secreto da Virgem Maria, publicado em 1999 pelas editoras Mercúrio e Paulus. Essa monja ao qual o padre se refere é a monja Etéria, que ficou famosa por empreender pesquisas arqueológicas na Terra Santa no final do século IV, ou seja, antes do ano 400 da nossa era. Se esse manuscrito existia no final do século IV e foi preservado até os dias de hoje para que o padre pudesse estudá-lo e traduzi-lo, quem poderá dizer se ele também não remonta aos tempos de Jesus histórico? Li e reli esse livro e nele não se encontra as famosas heresias que tornaram tantos outros evangelhos em apócrifos, como os evangelhos de Paulo, Tomé, Pedro, Tiago, Filipe, Maria Madalena, etc. Então, sendo assim, por que será que o evangelho da Virgem Maria continua tão secreto nas igrejas de hoje? Por que ele não entrou para o cânon do Novo Testamento, como os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João? Por quê? Vamos descobrir por quê? Segundo nos revela o padre Santiago Martins, esse achado arqueológico foi ditado pelas palavras da própria Virgem Maria, a mãe de Jesus Cristo, ao apóstolo João, que a transcreveu nesse manuscrito. No meio da página 216, a Virgem Maria diz ao apóstolo João: "Este é o meu testamento, João. Senta e escreve, meu filho." No meio da página 52, a Virgem Maria diz: "Eu também fui salva por meu filho, só que fui redimida antes, evitando que caísse, e os outros foram redimidos depois." E no final dessa mesma página também a Virgem Maria diz: "A soberba é o pecado do mal, o pior dos pecados, o pecado que fecha a porta para a ação de Deus." No início da página 56, sua prima Isabel, diz à Virgem Maria que Deus nos quer ainda que não o mereçamos e é fiel ao seu amor por nós, apesar de nossas reiteradas traições. José desabafa triste com Maria, sua esposa, ao dizer: "Sabes quão ridículos são os homens, e que nos ensinaram a não chorar, não demonstrar debilidade, não pedir perdão e também não perdoar." Como está no início da página 63. E veremos mais adiante que é justamente por isso que esse evangelho continua tão secreto em todas as igrejas. Logo depois de dar à luz ao menino Jesus, a Virgem Maria diz ao seu esposo José que não teremos mais filhos, nem as relações normais entre marido e mulher. No meio da página 63. E José responde a Maria: "Respeitarei tua virgindade e te oferecerei a minha, para que sejam úteis ao Senhor." Como está no meio da página 64. José ofereceu um dote para a família de Maria, o migdanote, que eram 50 ciclos de prata, como está no meio da página 65. A Virgem disse ao apóstolo João, que anotava as suas palavras, que entre nosso povo, querido João, já sabes que se diz:
Deus escreve certo por linhas tortas. Ou seja, esse famoso dito popular foi criado por Maria, a mãe de Jesus, como está no início da página 67. Quando José e Maria, grávida de Jesus, procuravam abrigo para Maria dar à luz, entraram numa caverna, mas foram expulsos de lá, pois era o refúgio de uma vaca, como está no início da página 74. É uma história estranha, pois no final da página 75 diz que, como a vaca se recusava a entrar no seu refúgio, mesmo levando uma tremenda surra do seu dono, o dono dela, envergonhado pelas suas atitudes, deixou-os entrar. Deixou Maria e José, grávida do menino Jesus, entrar. Maria diz ao apóstolo João, que escrevia as suas palavras: Está te dizendo uma anciã, João, tenhas calma, tenhas sempre confiança e verás o rosto resplandecente de Deus brilhando no céu, dissipando os mais negros augúrios, como está no final da página 76. Ao relatar sobre o seu parto, Maria diz: o caso é que apenas me doeu, e os esforços e as contrações me produziram mais angústia e nervosismo do que dano. Final da página 77. Ela estava se referindo a se manter virgem, né? Maria diz que Jesus não viera ao mundo para fazer ninguém sofrer, nem para quebrar nada que estivesse inteiro, e sim para redimir a todos e reconstruir aquilo que estava destruído. No meio da página 78. E será que a igreja foi fiel a isso até os dias de hoje? Será que a igreja foi fiel a isso até os dias de hoje? Maria disse ao apóstolo João: ainda permanecemos na gruta por 2 semanas. Início da página 85. Ainda ao apóstolo João, ela diz: a soberba nos separa de Deus e de sua graça, mais do que qualquer outra coisa. Início da página 86. Maria revela ao apóstolo João que quem circuncidou Jesus aos 8 dias de nascido foi um homem chamado Ageu, ou Morrel, o circuncidador de Belém, no interior da gruta, no meio da página 86. Depois de morarem nessa gruta durante 2 semanas, a Sagrada Família passou a ficar numa casa, onde receberam os 3 sábios do Oriente. Um deles era Melquior, e nessa época fazia um inverno intenso, como está no início da página 95. Jesus ainda não tinha 1 mês de nascido, quando José recebeu um aviso do anjo para que fugissem de Belém, e a Sagrada Família iria fugir para o norte, mas o anjo lhes orientou a fugirem para o sul, para o Egito, que era mais seguro. Início da página 96. A Virgem Maria disse que nosso regresso a Nazaré causou sensação. Havia mais de 5 anos que não recebiam notícias nossas. Ou seja, nem seus pais Joaquim e Ana, e nem a sua prima Isabel, tiveram notícias da Sagrada Família durante 5 anos, como está na página 101. Maria nos revela que o menino Jesus era mais alegre do que os outros meninos da sua idade, ao dizer: brincava como todos, porém ria mais do que todos, no meio da página 103. Um desses amigos fiéis foi seu primo Tiago, que muitos acreditavam ser seu irmão, porque se pareciam muito e andavam sempre juntos. Final da página 103. Referindo-se a Joaquim, a Virgem Maria diz ao seu filho Jesus: o avô descansa no Sheol, o lugar dos mortos, e ele espera junto com o patriarca Abraão a redenção que Yahvé lhes concederá algum dia. No meio da página 104. E Jesus responde à Virgem Maria: o momento da ressurreição está próximo. O avô é um justo
e não tardará em ser admitido no céu, que não tem nada a ver com o Sheol de que falo na sinagoga, no meio da mesma página. Jesus chama Deus de Pai, uma novidade naquela época para todos. Página 105. Aos 7 anos de idade, o menino Jesus fica sabendo de uma vizinha que foi morta, apedrejada por ter cometido adultério. E Jesus constrange sua mãe, fazendo perguntas a respeito. Nas páginas 106 a 109. Aos 8 anos de idade, Jesus dá de beber para um leproso, que ninguém tinha coragem de chegar perto, e ele fica totalmente curado. Nas páginas 109 a 111. Aquela vez Jesus tinha mais de 12 anos, quando se encontrou com os doutores da lei no templo, como está no início da página 112. Quando José e Maria o encontraram, era o cair da tarde, como está no início da página 113. A Virgem Maria interrompeu Jesus, tratando-o como se fosse uma criança, e isso causou gargalhadas nos mestres da lei que haviam sido derrotados em seus próprios conhecimentos, em suas próprias dialéticas por Jesus. Mas, apesar dos deboches, Jesus se manteve sereno, no meio da página 113. Quando Jesus tinha 14 anos de idade, sua avó Ana morreu. Então, Jesus fez um estranho sinal sobre sua testa. Estranho nos pareceu, então, embora saibamos hoje que se trata do sinal da cruz na qual ele morreria, como está no meio e no final da página 122. Já o pai adotivo de Jesus, José, morreu quando Jesus tinha 20 anos de idade, conforme as palavras da Virgem Maria ao dizer: José morreu quando Jesus tinha 20 anos, no início da página 123. Uma parte interessante desse livro narra como morreu José, o pai adotivo de Jesus. No início da página 125, a Virgem Maria narra ao apóstolo João que José foi junto com Jesus consertar um cercado de ovelhas na montanha, pois o dono delas reclamou que muitas delas já haviam se extraviado. Mas como estava frio demais e nevava muito, José não resistiu à friagem e começou a passar mal. Jesus conseguiu carregar seu pai para casa, mas José começou a apresentar uma febre altíssima, vindo logo a falecer. Então Jesus chorou muito, como está no final dessa página. No início da página 126, Jesus fez também sobre sua testa o então estranho sinal da cruz. Com a morte de José, a Virgem Maria disse: Meus pais e meu marido já estavam mortos, e eu não tinha outros filhos, como está no final da página 128. Essa é uma prova arqueológica da virgindade perpétua de Maria, pois não é difícil encontrarmos em inúmeros cultos pagãos mulheres que ofereciam suas virgindades aos deuses até o final de suas vidas. E até em muitos conventos, muitas freiras, oferecem sua virgindade pelo reino de Deus, Quanto mais se tratando da mãe de nosso Senhor Deus e Salvador. João Batista, insatisfeito com o batismo, com o judaísmo, de sua época, foi primeiro a uma dessas comunidades de judeus que vivem entre as agruras do deserto, junto ao Mar Morto. Porém, ali aquilo tão pouco o convenceu, como está no final da página 131. Essa comunidade certamente era a dos essênios. A Virgem Maria confirma que João Batista teve permanência junto aos essênios que ali viviam. Início da página 132. A Virgem Maria confirma que um dos supostos irmãos de Jesus, seu primo Tiago, era um dos apóstolos. Final da página 132. Muitos, até hoje, não compreendem por que João batizou Jesus
quando deveria ser o contrário. Mas a Virgem Maria explica que esse batismo não foi de penitência, mas sim de revelação, para que se tornasse pública a manifestação do apoio de Deus, como está no final da página 133. Ou seja, para que todos vissem a aprovação e a alegria de Deus para com Jesus. A Virgem Maria narrou ao apóstolo João que a morte não é o final do caminho, mas uma travessia forçada para todos, uma travessia para uma vida melhor. Final da página 135. Exatamente como nos evangelhos, a Virgem Maria lamenta que o povo procurava Jesus mais pelos milagres do que pelos ensinamentos, mais pelas curas e milagres do que pelos ensinamentos. Final da página 139. A Virgem Maria diz que procuravam Jesus mais pelos milagres, principalmente a seus primos Tiago, Judas e Simão, os supostos irmãos de Jesus. Final da página 140. A família de Jesus constantemente o procurava, preocupados com a radicalidade de seus ensinamentos. Então a Virgem Maria se explica dizendo: não foi fácil para mim entendê-lo. Eu era sua mãe e minhas coisas me pareciam muito importantes, por isso achava serem importantes para ele também, como está no início da página 154. Outro fato que deixava sua família preocupada era que muitos em Nazaré ficaram revoltados porque Jesus fazia muitos milagres e curas em outros lugares, menos ali, colocando em risco a sua família, como está no início da página 156. Segundo a Virgem Maria, Jesus tinha vários primos, ao dizer: seus outros primos, os que estavam ao seu lado, Tiago, Simão e Judas. Final da página 158. A Virgem Maria disse: eu tinha carregado o próprio Deus em meu ventre e, portanto, seria a mãe de Deus. No início da página 162. O texto do Evangelho de João, capítulo 8, onde revela a mulher adúltera salva por Jesus, nunca fez parte dos 5.300 manuscritos gregos dos Evangelhos dos 4 primeiros séculos. Mas a Virgem Maria comenta sobre esse mesmíssimo texto com o apóstolo João, como está no meio da página 167. Novamente, Maria fala dos supostos irmãos de Jesus, ao dizer: minhas primas, as mães de Tiago, Simão e Judas Tadeu. Final da página 180. A Virgem Maria revela que a Santa Ceia foi celebrada no salão da casa de José de Arimateia, no início da página 181. A Virgem Maria diz que antes da Santa Ceia, Jesus foi abraçando um a um e beijando suas frontes, ao mesmo tempo que fazia sobre eles aquele sinal ainda misterioso para todos, e que eu o havia visto fazer sobre seu pai e seus avós, o sinal da cruz, no meio da página 187. Muito triste, a Virgem Maria se pôs a chorar e a orar até adormecer. Ela diz: em seguida dormi e pouco depois senti algo estranho. Soergui-me no leito como se algo tivesse saído de mim, como se um novo parto tivesse ocorrido. E esse estranho sonho de Maria foi no mesmo instante que Jesus celebrava a Santa Ceia, no meio da página 188. E nessa mesma noite ela viu se cumprir a profecia de Gênesis 3,15, dizendo: e naquela noite soube que meu pé pisava na cabeça da serpente, enquanto ela, desesperada pela derrota, mordia-me inutilmente o calcanhar, como está no final da página 190. Enquanto que a Igreja fez durante 2 milênios uma campanha terrível contra Judas Iscariotes, veja o que a Virgem Maria diz: por isso rezei também por Judas e por todos aqueles que o matavam, como fez meu filho na cruz. No meio da página 191.
Será que é por isso que esse evangelho jamais é divulgado nas igrejas? Será que é por isso que esse evangelho da Virgem Maria continua tão secreto em todas as igrejas? Será? Será que é por isso? Novamente, a Virgem Maria declara que os supostos irmãos de Jesus são, na verdade, seus primos, ao dizer para João: tu, com Filipe, Tomás, Tiago e Judas Tadeu, meus sobrinhos. No meio da página 191. No final da página 194, a Virgem Maria revela de quem são filhos esses supostos irmãos de Jesus, ao dizer: Maria de Cleopas, mãe de Simão e de Judas Tadeu. Final da página 194. Embora não esteja em nenhum evangelho, a Virgem Maria confirma que Verônica limpou o rosto ensanguentado de Jesus com uma pequena toalha, a caminho do Calvário. No meio da página 196. A túnica sem costura de Jesus foi tecida por sua própria mãe. Início da página 197. A Virgem Maria diz que, até pregarem Jesus na cruz, havia um grande tumulto, mas quando o levantaram do chão, fez-se um silêncio assombroso, no início da página 197. O que a Virgem Maria viu deixou-a estarrecida. Vi um que havia sido paralítico e que ele curou, cuspir nele e amaldiçoá-lo. No meio da página 197. A Virgem Maria revela que sua dor era insuportável, mas quando Jesus disse ao apóstolo João: eis aí tua mãe, e disse para ela: eis, mulher, eis aí teu filho, ela sentiu uma paz indescritível, no meio da página 198. Essa paz e essa compreensão que a Virgem Maria teve foi tal que, quando Jesus morreu, todos os seus discípulos e discípulas presentes caíam ao solo e gritavam, retorcendo as mãos de dor e arrancando os cabelos com desespero. Menos a Virgem Maria, que se manteve serena, no meio da página 200. A Virgem Maria revela que os dois ladrões crucificados junto com Jesus haviam sido arrancados das cruzes, pois já haviam baixado os outros, arrancando-lhes as mãos. Como está no meio da página 202. Até o século XX, todas as narrativas e ilustrações da crucificação de Jesus retratam o pregado pelas mãos, mas a ciência provou que isso seria impossível, pois as mãos não podem segurar. As mãos não podem segurar durante horas o peso do corpo, mas pelos pulsos, confirmando com a descrição feita pela Virgem Maria, por isso tiveram suas mãos arrancadas. Mesmo sem entender direito, a Virgem Maria copiou o gesto de Jesus ao fazer o sinal da cruz na fronte de seu filho morto, como está no final da página 202. Na madrugada de domingo, ainda no Shabat, Jesus apareceu a sua mãe e lhe contou, muito feliz, da derrota definitiva do inferno e do maligno, no meio da página 207 até a página 208 inteira. A Virgem Maria disse que seu filho ressuscitado, durante várias horas, conversou comigo, nesse mesmo quarto, que ficava na casa de Nicodemos, no meio da página 210. No fim dessa conversa, Jesus fez o sinal da cruz na fronte de sua mãe, no meio da página 215. A Virgem Maria revelou ao apóstolo João que: tenho a sensação de que meu filho quer levar-me com ele por inteira, no início da página 216. E esse levar-me com ele por inteira é a primeira menção histórica da Assunção de Maria ao céu, muitos séculos antes de ser proclamada em dogma de fé pela Igreja Católica. No meio da página 206, como já vimos no início desse vídeo, a Virgem Maria diz ao apóstolo João:
Este é o meu testamento, João. Senta e escreve, meu filho. Então, prevendo que haveriam inúmeras heresias e divisões na igreja, a Virgem Maria suplica ao apóstolo João que, apesar das diferenças doutrinárias, se mantenham sempre unidos, aconteça o que acontecer. Na página 217. Mas vimos acontecer o contrário disso nas cruzadas, na Inquisição, em vários outros abusos e etc. A Virgem pede ao apóstolo João que, mesmo com as diferenças doutrinárias, todos tenham sempre a certeza absoluta de que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, no início da página 218. A Virgem Maria confirma a posição de Simão Pedro como o principal dos apóstolos, ao dizer que o ponto de referência, claro, que é Pedro, o qual nos preside no amor, por mais que haja outros mais inteligentes do que ele, que preguem melhor ou que consigam mais discípulos, como está no final da página 219. A Virgem Maria termina o seu evangelho revelando que Jesus está presente também na Divina Eucaristia, no início da página 220. Se esse evangelho secreto da Virgem Maria não passa de um manuscrito forjado, uma fake news arqueológica feita para confirmar dogmas católicos, então esse padre irá prestar contas com Deus. Mas se ele for verdadeiro, deveria ser divulgado e estudado pelas igrejas em geral. Entretanto, sabemos que isso nunca irá acontecer. Nunca irá acontecer. Pois é inconcebível para muitos teólogos aceitar que a Virgem Maria pudesse suplicar a Deus pela salvação de Judas Iscariote. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.